Fala, meus empreendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Vamos mais uma questão de geometria espacial, também uma de paralelepípedo envolvendo um aquário e pedrinhas. Então, vamos à questão. Do Enem de 2019 PPL. Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular, cujas medidas internas são 40 cm de comprimento, 35 de largura e 60 cm de altura. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo uma proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas de volume igual a 100 centímetros cúbicos cada uma delas, que ficarão totalmente imersas na água que será colocada no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas satisfazendo as indicações do gerente. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi: Vou fazer primeiro o desenho aqui do aquário, colocar todas as informações aqui em resumo para a gente apresentar os cálculos, beleza? Então temos o seguinte, nosso aquário de 60 centímetros de altura, 40 centímetros de comprimento, 35 centímetros, tá? Aqui está metro, tá? Mas ignorem esses centímetros aqui, ó. Aqui temos de branco as N pedras, é justamente o que a gente quer saber, a quantidade de pedrinhas. Temos também aqui que ele alertou que depois de colocar, cadê, ó? Após as pedrinhas colocadas, a altura da água não deve ficar a 10 centímetros do topo do vaso. Então, beleza. Mas ele dá a primeira informação aqui. A água é metade do volume do vaso. Então, vamos colocar aqui, ó, volume de água. Primeiro, a gente tem um paralelepípedo de dimensões A, B e C. E volume de paralelepípedo, né, é o produto de suas dimensões. Então, é A vezes B vezes C. Essa é a fórmula do volume de paralelepípedo. Como o volume da água tem que ser a metade do volume do vaso, então é o produto de suas dimensões dividido por 2. Né? Então, o volume de água seria 35 vezes 40 vezes 60 dividido por 2, que é a metade do volume do vaso. Então, ficaria aqui, vamos simplificar aqui, que dá 20, né? Ó, 40 dividido por 2 dá 20, então temos 35 vezes 20 vezes 60, temos um total de 42.000 centímetros cúbicos, é o volume de água, certo? Então quer dizer que a água tem 42.000 centímetros cúbicos, ou seja, né, se a gente quisesse fazer, então o volume desse aquário é o dobro disso, né? Porque essa água está a metade, né? Então o aquário tem 84.000 centímetros cúbicos, né? Esse aqui é o volume do aquário. Outra informação importante é que o volume da água após você jogar essas pedras, né, as pedrinhas, não pode passar, né? Tem que ficar no máximo a 10 centímetros da borda do aquário. Então o que vai acontecer? Você tem, né? Se você tem 60 centímetros de altura desse aquário, a 10 centímetros você vai ficar aqui a 50 centímetros de altura, né? Então, ele não pode passar esses 10 centímetros para cima, que foi a recomendação que foi dada para ele, né? Então, qual que é o volume limite onde a água pode chegar? As dimensões é 35 de largura, é 40 de comprimento e 50 centímetros de altura apenas. E 35 vezes 40 vezes 50, temos 70.000 centímetros cúbicos, certo? Então quer dizer que o volume de água tem 42.000, o volume de água com a pedra tem 70.000. Então qual que é o volume das pedras? É só subtrair, certo? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Então o volume, vou botar assim, o volume das pedras vai ser igual ao volume de água com as pedras menos o volume de água, certo? Ó.
Tranquilo? Óbvio, né? Pedra é água mais pedra menos a água. Então, quanto que dá isso? É só fazer essa subtração aqui simples, porque eu já tenho todos os valores que eu preciso. Então, o volume de pedra é dado por volume de água mais pedra é 70.000, certo? Menos o volume de água, que é 42.000. Então, o volume de pedrinhas que eu tenho aí, ó, 70 menos 42 dá 28. Então, temos 28.000 centímetros cúbicos. Só que cada pedrinha, observa aí, ó, cada pedra, cadê? Tem 100 metros cúbicos. Então, se eu cortar esses dois zeros aqui, ou seja, dividir isso aqui por 100, eu vou ter a quantidade de pedras que foram colocadas. Então, basta cortar esses dois zeros, temos 280 pedrinhas, ou seja, a letra B de bom demais, beleza?